Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar para vocês o primeiro vídeo que eu quero aprender com vocês. Curiosidades da Bíblia. Inclusive, eu, como ser humano, uma pessoa que faz parte da sua vida e a vida de vocês, da minha também. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem do Criador, a imagem de Deus, não é verdade? Pois bem, amigos, eu sou Daniel Chavinho, mais conhecido como Chavinho, né? Parece que estou juntando duas bebidas, o chá e o vinho, Chavinho. Isso é para vocês me conhecerem melhor. E começo a falar neste vídeo coisas que talvez você ainda nunca ouviu falar. Você não é obrigado a assistir, mas se você assistir até o final, você vai ficar surpreendido ou surpreendida. Eu sou o consultor da Bíblia, sabe por quê? Porque eu descobri que a Bíblia é um compêndio importante da vida humana e um aprendizado necessário vindo da parte de Deus. Nosso Criador, Ele quis nos alertar com várias coisas, várias escrituras da parte dEle, enviadas primeiro aos patriarcas, até começou lá no Jardim do Éden, quando conversava com Adão e Eva, né? Depois dos patriarcas que Ele criou a lei, e depois veio os profetas, e agora um novo concerto, ou seja, a nova aliança, que é a chamada de Novo Testamento no sangue de Cristo. Pois bem, a Bíblia, ela é uma biblioteca que reúne vários livros, né, e que forma a Bíblia. Traz-nos informações fantásticas, extraordinárias. Desde quando foi criado o Guinness, o livro dos recordes, a Bíblia jamais saiu do pódio de primeiro lugar por ser chamado o livro mais vendido do planeta. Este é o meu e será nosso, minha amiga e meu amigo. O primeiro vídeo, ou seja, o vídeo número 1 do nosso aprendizado. Há muito tempo eu venho me perguntando a mim mesmo, sem ter obtido resposta imediata, mas com o passar do tempo, a curto prazo, me veio a resposta sobre a existência de Deus. E a resposta veio logo. E a resposta foi sim. Aí então você poderia me perguntar, como ver essa resposta? Deus falou com você? Não. Deus te apareceu em sonho para te falar? No sonho? Também não. Então como foi? Como Deus falou com você? Como você percebeu isso? Como você teve essa certeza? Bem, primeiro eu observei a natureza, em geral. Depois, a criação humana. E por último, a Bíblia, a palavra de Deus. Não é? Por curiosidade, descobri em seus escritos que o homem, por mais sábio que seja, jamais poderia imaginar e escrever tão sábias palavras. Bom, se é um livro que entrou para o livro dos recordes e se colocou em primeiro lugar no pódio, e até o dia de hoje ele não perdeu o primeiro lugar na sua classificação, e por ser o livro mais vendido no mundo, eu me interessei em examinar esse livro. Daí então eu
comecei aprendendo, fui me edificando. Deus foi me dando entendimento e sabedoria. E aí eu estou aqui repassando para vocês o que eu aprendi deste livro fantástico. Então eu comecei a examiná-las, essas palavras, né? Após isso, conforme eu fui lendo, eu também fui aprendendo sobre os seus manuscritos. Daí então, através dessa rede social, o YouTube, resolvi repassar para vocês sobre tudo que aprendi desses contextos. Bem sei que também muitas pessoas têm dificuldades de ler a Bíblia. Uns dizem não ter tempo, né? Não tem tempo mesmo, porque Paulo diz que nos últimos tempos nós íamos ter, né, tempos trabalhosos, com muitas dificuldades, pessoas iam trabalhar muito, muito, né? Então, o tempo ia ser precioso, muito embora que a preferência deveria ser estudar a palavra, mas as pessoas são assim, né? E outros dizem não entenderem nada. Muitas vezes lê e acha complexo, não tem entendimento, não tem quem explique. Então, eu estou aqui para compartilhar esse ensinamento, esse estudo para vocês, e peço que vocês repassem também para outras pessoas que não sabem, não entendem, não têm tempo. É uma gama de diversidades que vai ajudar muito essas pessoas com quem você compartilhar. Pode ser um parente, um vizinho, um amigo, colega de faculdade, de trabalho, enfim, muitas pessoas vão gostar desse vídeo que você compartilha e vão até te agradecer muito. E Deus vai te abençoar também, porque Deus quer que nós chegamos a esse conhecimento, né? Mas também tem aquelas pessoas que não se importam, não acreditam, diz que foi escrita pelo homem, que não sei o que, não sei o que. Agora eu digo, que homem que queria que escrevesse a Bíblia? Diz que foi escrito pelo homem. Então, se não é que seja o homem, quem seria? Ele queria que Deus escrevesse? Deus fez o muito, escreveu com o dedo dele lá na pedra, a pedido de Moisés, para escrever os 10 mandamentos. Queria que escrevesse a Bíblia toda? Haja pedra, né? Então eu, Chavinho, sabendo dessa dificuldade dessas pessoas, me propus a ler algumas curiosidades, alguns ensinamentos e repassar para vocês, como por exemplo, às vezes eu fico assim, paro e penso, e fiquei pensando assim, por que nasce seres humanos, né, desde criança, com deficiência física? Quando a pessoa tem uma deficiência física devido a um acidente, né, a gente até entende, se acidentou, foi um deslize na vida e sofreu lá uma fratura ou qualquer coisa parecida e ficou com a deficiência, andam de cadeira de rodas, de muletas, andador e por aí vai. Mas quando nasce assim, por quê? Bom, é uma pergunta difícil de ter a resposta, porque ainda não tive resposta nenhuma e a Bíblia ainda não me informou até o presente momento. Pode ser que ainda eu venha descobrir, mas até agora nada. Não tem resposta definitiva, convincente, mas uma coisa eu posso confirmar para vocês. Deus conversou com Moisés, né? E ao afirmar que foi ele mesmo que fez. E agora, como explicar? É a vontade dele. É imprevisível. Deus sabe de tudo que faz. Ele conhece cada situação. No tempo de Jesus, aqueles cegos, inclusive aqueles de nascença, né? Lembra dessa história? Que ele não tinha um globo ocular. E o Senhor, ele veio até o Senhor, o mestre, e ele fez o quê? Cuspiu no chão,
fez um lodo, uma saliva, com a saliva dele, fez um lodo com pó da terra e colocou no seu globo ocular, né? Na sua cavidade. Talvez não tinha nem um globo ocular, talvez só tinha uma cavidade, uma película. Foi assim que ele nasceu. E ele, com os olhos sujos ou untado, vamos dizer assim, com aquela lama do chão, que o Senhor cuspiu e fez uma laminha e botou nas duas cavidades oculares dele, pediu que levassem ele lá no tanque para ele se lavar. Quando ele se lavou, ele viu a luz. Nasceu os globos oculares e teve visão. Nesse caso aí, foi predestinado por Deus para mostrar o poder que ele tem de dar vista a quem precisa, mesmo que tenha nascido cego, né? Mas não tem uma explicação. Deus faz do jeito que ele quiser, mas foi ele que fez. E a resposta está lá, quando ele conversou com Moisés e afirmou que ele mesmo fez. O mudo também, o surdo também, e até quem vê. Quem vê é um milagre. Quem é que pode perceber que quando nasce já vendo, não é um milagre ter a luz dos olhos para se livrar dos obstáculos, né? E você viver a vida. É um milagre. Você sabia que ver também é um milagre? Pois bem, é um milagre. E essas coisas pode você querer saber. Talvez você me pergunte: ô Chavinho, onde que está escrito isso? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, logo no começo, depois de Gênesis. No capítulo 4, lá no verso 11, né? Que você vai ver essa resposta. E sabe quando foi escrito isso? Faz tempo. Foi no ano de 1491, antes de Jesus Cristo nascer. Amigos, amigas, este é um dos exemplos das curiosidades bíblicas que eu desejo repassar para vocês. Vocês continuem assistindo estes vídeos e compartilhem para mais pessoas que vocês puderem. As pessoas irão te agradecer por esses aprendizados. Muitas dessas mensagens, muitas pessoas nunca ouviram falar. Seria de suma importância esse compartilhamento. Isso ajuda no conhecimento das pessoas, que até mudam o caráter para melhor. Mudam de vida, de conceito, né? De caráter, né? E convencem as pessoas a se converterem pela vontade de Deus, irão arrepender-se dos maus atos em suas vidas, e Deus, pela sua infinita misericórdia, irá perdoá-las, purificá-las pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus imaculado, e vai escrever os seus nomes, registrando no livro da vida para alcançar a salvação. E para alcançar a salvação, é necessário crer. Creio que essas pessoas, nesse sentido, já creram, né? No Senhor Jesus Cristo, para arrependimento dos pecados, para serem perdoados, e depois seguir a santidade e a paz, para que seja achado por digno da salvação. Leia no livro de Lucas, no capítulo 21, verso 36. Está escrito isso lá. E se você estava caído, não se preocupe, Deus te levantará. Leia lá em Salmos 145, verso 14. Também Paulo falou de forma contrária. E Paulo disse assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 12. Vigiai, pois, em todo o tempo,
orando para que sejas havido por dignos de evitar a glutonaria. É um exemplo, né? Isso também é pecado. Comer demais em excesso, encher a pança em excesso. Não, você come para se satisfazer, não é verdade? E se você passa desse limite, você peca. A glutonaria. E a embriaguez também. Quem é que consegue tomar uma dosezinha, né, de cerveja ou de vinho, outra bebida alcoólica? A pessoa não se contenta com aquele pouquinho. Então a pessoa exagera. Aí o que ocorre? A pessoa perde a consciência, fica grogue, né, como dizem por aí. E isso não agrada a Deus, que a pessoa fica inconsciente do que está fazendo. Fazem coisas aberrantes por aí, né? Ofende as pessoas, xingam, outros ficam caídos pela rua, se suja todo, sujeito até a ser atropelado. Infelizmente, a embriaguez não agrada a Deus. E se a pessoa morre assim, corre um risco sério de perder a salvação. Porque está escrito. Não é eu que estou falando. Está escrito lá, né? Que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Olha o perigo aí. Aconselha seu parente, seu amigo, que não beba mais, porque ele corre o risco de perder a vida eterna. Tá bom? E os cuidados dessa vida. Mas que cuidado dessa vida? Chavinho, a gente não precisa fazer as coisas, os afazeres domésticos. Não precisamos de trabalhar. Não precisamos de arrumar casa. Não precisamos de capinar o quintal, de arrumar a cerca que caiu, de edificar um muro. Tudo isso que está debaixo do sol é necessário. Mas uma coisa é imprescindível. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou. Em primeiro lugar, com toda a sua força, de todo o seu coração, você tem que buscar a Deus, em primeiro lugar. Aí depois as outras coisas. Mas não ficar preso aos cuidados dessa vida. Porque tem pessoas que só se preocupam em arrumar as coisas, colocar tudo em dia, para depois cuidar do reino de Deus. Aí está errado. É isso que Jesus quer falar. Quantas pessoas estão desapercebidas nesta vida, ocupado com os afazeres, né, daqui dessa vida, né? Das coisas cotidianas. É necessário? É, não estou dizendo que não seja, mas em primeiro lugar, oração, por exemplo. Lembra do Senhor quando se levanta da cama? Que botar os pés no chão antes de ficar de pé. Agradeça a Deus por mais um dia. Isso é muito bom. Deus gosta que lembre dele. Isso é buscar Deus também. Não é só oração. Não é só você ir para a igreja, né? Reunir lá como igreja, né? Que a igreja somos nós. Ir lá no templo, né? Reunir com os irmãos para formar a igreja. Isso não quer dizer que você amou a Deus sobre todas as coisas. Logo em você levantar, colocar os pés no chão, antes de ficar de pé e caminhar, você estende as suas mãos e agradece a Deus por ele ter te dado mais um dia de vida nessa vida, né? E que o Senhor já alertou a gente, né? Jesus Cristo, naquela época já falava essas coisas. E ele veio falar que não podemos ficar presos com as coisas dessa vida e venha sobre nós de improviso esse dia. Leia lá. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 24 a 36. Jesus termina a sua mensagem profética exortando seus seguidores para não se deixarem dominar pelos prazeres e cuidados deste mundo, pois estarão desapercebidos, despreparados para a sua vinda. As palavras de Jesus foram ditas para todo o povo de Deus em todos os séculos de todos os tempos, e não apenas para as pessoas que viveram nos dias finais da tribulação. Temos que prestar atenção, né? Não se deixar levar por palavras que
desencaminhe o nosso raciocínio. É inevitável ser fiel, considerando o ensino de Jesus, confirmando que ele vai voltar para buscar os crentes fiéis num momento inesperado, num abrir e fechar de olhos, como o relâmpago do Oriente vai para o Ocidente. É mais forte do que a força da luz. É imediato, Como não podemos saber desse momento, né, da vinda dele para buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, devemos estar prontos, né, como guarda preparado para o combate, né, pronto, né, de prontidão. Lê lá no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 40 a 42. Confirma também que João escreveu acompanhando o ministério de Jesus. Ele relatou esse fato também lá no capítulo 14, no verso 3. Cristo, ao arrebatar os fiéis, vamos dar uma paradinha aí e vamos observar no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Também está escrito lá em 1 Tessalonicenses, logo no capítulo 1, no verso 10, quando o apóstolo Paulo estava lá na cidade de Tessalônica, explicando essas coisas àquelas pessoas lá, os moradores lá de Tessalônica, né? A fim de que possam evitar todas essas coisas aqui na terra. E Lucas também, né? Um escritor que era médico, ele também testemunhou o fato e resolveu escrever. Está lá no capítulo 21 de Lucas, no verso 35 e 36. E também no livro das Revelações do Apocalipse, no capítulo 3, verso 10. Jesus disse: não se turbe os corações e nem se atemorizem. Está escrito no livro de João. João escreveu esse ocorrido, dessa fala de Jesus, no capítulo 14, no verso 1. E também no capítulo 14, no verso 27. Na casa do Pai. Onde é a casa do Pai? No terceiro céu. Onde fica o terceiro céu? No paraíso. Lembra daquela palavra que Jesus disse com aquele que estava com ele ao lado dele, sofrendo ali na cruz? Sabia que estava condenado também ali. Então ele, conversando com o Senhor ouviu quando ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu, presta atenção na palavra, reino. E onde é o reino dele? Junto do Pai. E onde fica o reino? No paraíso. E onde é que fica o paraíso? No terceiro céu. Aleluia, glória a Deus, né? Então, irmãos, existem na casa do Pai, no terceiro céu, muitas moradas, muitas residências, para onde os fiéis da terra serão trasladados ou arrebatados para a cidade permanente, né? A futura, a cidade que nunca mais vai ter o seu fim, né? Está lá escrito também no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, quando Paulo também havia escrito uma carta para eles, né? Muitas cartas Paulo escrevia exortando muitos povos daquela área lá, né, de Israel, a Mesopotâmia, aquele povo de lá. Então ele se preocupava muito com as igrejas que estavam nascendo em sua época. E ele exortou, ensinou o povo hebreu também, né? Amigos e irmãos, espero que tenham gostado de assistir este vídeo. Só peço a vocês um pequeno favorzinho, que será de suma importância. Compartilhem para outras pessoas, que Deus lá do céu, que vê lá de cima, Ele vai te recompensar. Fique com a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar.
Que Deus possa abençoar vocês e até o próximo vídeo. Vídeo número 2. Vai acompanhando e vai compartilhando, que são ensinamentos para a nossa vida. Como eu já disse, nossa vida passa rapidinho. Olha, eu já estou com 71 anos. Brevemente, vem aí os 72. Olha como é que passa. Eu nunca pensei que ia chegar a essa idade toda e cheguei até aqui, porque o Senhor permitiu. Né? Quantos amigos meus já partiram dessa vida, já não está mais nessa vida terrena, que um dia nós vamos também depositar nosso corpo no pó. O corpo. A gente não. Essa vida que faz você falar, que faz você se movimentar, que faz você sentir, né? O coração, a mente. Esse espírito de vida nunca morre. Quando o corpo descer ao pó, o espírito sai e vai para Deus. Isso é maravilhoso demais. Há motivo para ter medo de morrer? Não. Isso é um assunto para mais tarde. Se você tiver alguma dúvida, escreve para mim ou então manda aí nos comentários aí embaixo do vídeo. E eu vou trazer um vídeo que explica muito sobre esse assunto com referência bíblica, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Amém.